Então, este projeto foi pensado como uma performance transmídia, não é? Portanto, o que nós pensámos foi que era necessário ter um certo engajamento ao longo de um período de tempo mais alargado, ou seja, em vez da versão tradicional em que nós vamos ao teatro e entramos a uma hora específica e nos sentamos e começamos, no fundo, todos ao mesmo tempo a assistir ao espetáculo no mesmo espaço, a ideia era ser um bocadinho disruptivo para essa estrutura de espaço e de tempo do teatro. Né? Nós podemos olhar para o espaço e tempo como duas premissas, no fundo, estruturantes daquilo que é o performativo, e eu queria brincar um bocadinho com elas. Então, pensei, vou fazer esta performance não só num único tempo-espaço, mas vou, de alguma forma, estender um bocadinho estas dimensões. E então ela ficou estruturada em 4 passos. A primeira etapa, chamemos-lhe assim, o primeiro passo, é o envio de um livro para a casa do espectador. Portanto, no fundo, a performance, a ação performativa está contida no formato livro. E o espectador recebe esse livro, a partir do momento em que decide adquirir o bilhete, recebe esse livro na sua casa, na sua morada ou no trabalho, enfim, a morada que nos deixar para nós enviarmos. E, portanto, o espaço da performance é ativado onde o espectador estiver. Depois, no fundo, o espectador inscreve-se, é quase como se fosse uma inscrição, digamos assim, para participar nesta performance. E, portanto, ele cede os dados do seu nome, da sua morada e do seu contacto telefónico. Porquê? Porque depois de receber o livro em sua casa, nós faremos um contacto telefónico a convidar o espectador para vir ter connosco a um local, um sítio público da cidade, portanto, vamos supor que é um café perto do teatro, que há uma praça, um jardim perto do teatro, e, portanto, fazemos um encontro com uma duração um bocadinho variável com o espectador. Portanto, um encontro de um performer com o espectador, um encontro individual no espaço público, chamemos-lhe assim. A terceira etapa será então, se quisermos, a mais convencional, não é? Portanto, é o momento em que os espectadores, não é, se reúnem no espaço do teatro a uma hora marcada e, portanto, no fundo, há um momento mais estruturado dentro da cena teatral, não é? E, portanto, vamos então ao Teatro Viriato um, reunir-nos para este terceiro momento. E, por último, é sugerido ao espectador, no final do espetáculo, que aceda a um website, não é? Portanto, pode aceder do telemóvel, pode aceder do computador, imediatamente no teatro ou posteriormente, quando chegar a casa, aceder a esse website, onde, de alguma forma, é sugerido que a performance continue online com um tempo, com uma duração indefinida, no fundo, dependendo da própria vontade do espectador, querer ou não querer continuar a engajar e a interagir com este website. E, portanto, temos aqui quatro versões, não é? Portanto, temos o livro, temos o encontro individual, algures na cidade de Viseu, temos a parte 3, então vamos ao teatro, não é? E temos a parte 4 que é online. E, portanto, há aqui um progressivo. Por um lado, há uma extensão do tempo, né, da performance, e por outro lado, há uma variação do espaço da performance, que passa pela casa do espectador, passa pelo espaço público, passa pelo espaço do teatro e passa pelo espaço digital. Primeiro, em termos de conteúdo, o espetáculo tem não lhe vou chamar história necessariamente, mas uma premissa narrativa que parte desta ideia de um conjunto de performers que decide fazer a sua última performance de palco e no fundo, vai digitalizar-se. Portanto, vai, no fundo, fazer uma viagem, vai migrar para o espaço digital. Portanto, há aqui uma dramaturgia assente em pressupostos da sociedade de hoje, que é uma sociedade crescentemente tecnológica, em que os instrumentos e os interfaces digitais são cada vez mais comuns nos nossos diversos contextos, sejam de intimidade, relacionais, de comunicação, profissionais, não é? Portanto, eles estão muito presentes e, de alguma forma, interessou-me criar uma dramaturgia, criar aqui, vamos chamar uma ficção, que incorporasse aquilo que são situações ou que é uma tendência nas sociedades de hoje. E, portanto, a nível de conteúdo, interessa-me trazer para o espaço teatral reflexões sobre estas transformações digitais e tecnológicas da sociedade contemporânea. Em termos de forma, né, que são os tais passos que falávamos há pouco, em termos de forma, eu acho que
o meu trabalho ou as linguagens com as quais me identifico são sobretudo no espaço da performance, no espaço de uma certa hibridez, ou seja, hibridez aqui no sentido de fundir algumas premissas do teatro, às vezes se calhar com as artes visuais, às vezes se calhar mais com as artes plásticas, às vezes se calhar até mais com a dança ou com o movimento, e portanto eu acho que tenho vindo no meu trabalho sempre tentado misturar um bocadinho essas diferentes linguagens das disciplinas artísticas. E aqui interessava-me então trazer um contato com as artes visuais, em particular, e portanto há aqui um trabalho que é realizado por uma artista visual, essencialmente na animação 3D, portanto quando passamos a migrar para essa ideia de quando chegamos ao espaço digital, nós transformamos-nos, portanto já não é o nosso corpo, exatamente o nosso corpo, que é visível para o espectador. Será então uma tradução, aqui não vou já desvendar muito, mas será uma tradução desse corpo, será uma tradução desses performances numa versão digital, não é? E, portanto, interessava-me, por um lado, trazer essas ficções do digital e, por outro lado, trabalhar, não é, formalmente um lugar do teatro que também se apropria não só do dispositivo tecnológico, no palco, não é? Mas também da ficção, não é? Dessas ciberdramaturgias ou de textos, ou de histórias, ou de ficções que procuram, de alguma forma, criar problemas ou criar situações que se confrontem com essa transformação da sociedade. Eu acho que é um dos pressupostos dessas experiências transmídia, é que, em certa medida, ou seja, não tendo uma agência completa, não é? Portanto, não é o espectador que decide totalmente o rumo de como é que esta performance vai acontecer, não é? Portanto, ela está condicionada por nós, não é? A equipa de criação que desenhou a situação. Ainda assim, nós tentamos dar algumas premissas mais participativas e dar mais flexibilidade naquilo que é a fruição do evento performativo, não é? Ou seja, o espectador tem mais liberdade, de alguma forma, para enquadrar alguns desses elementos do performativo, desde logo na escolha, não é? Portanto, quando falávamos há pouco acerca dos passos, o desenho completo desta performance pressupõe passar por essas 4 etapas, mas não é necessário, portanto, elas são simultaneamente interdependentes, mas também independentes. Portanto, se houver espectadores que queiram receber o livro em casa e depois só queiram aparecer no teatro, portanto, fazem, no fundo, o passo 1 e o passo 3, eles têm uma experiência completa enquanto espectadores. Se houver um outro espectador que queira fazer as 4 etapas, também. Se houver um espectador que queira só ir à parte 3, não é? A parte, vamos chamar assim, mais tradicional, que é só ir ao teatro, ele também tem uma experiência completa. No entanto, temos aqui espectadores que foram à mesma performance com experiências divergentes, não é? E, portanto, aqueles que passam por estas etapas, aqueles que têm um encontro com um dos performers ou com outro dos performers, porque esses encontros também são diferentes, não é? Aqueles que engajam mais com o website e que ficam nesta interatividade digital mais tempo, não é? Portanto, aquilo que vão ser, no fundo, a construção de significados que o espectador faz, né? Portanto, a leitura que faz dessa performance vai ser variável. Né? Ela é sempre variável porque cada espectador é um espectador, não é? E, portanto, tem as suas referências e apropria-se dos objetos de forma diferenciada. Mas aqui, se quiser, estamos a reforçar, né, estes pressupostos de variação. Né? Portanto, cada espectador, de alguma forma, tem uma experiência mais individual desta performance, porque ela tem estes momentos, não é? Ela não é sempre criada em grupo e, portanto, naturalmente tem vários momentos em que a comunicação que é estabelecida também depende do próprio espectador, não é? Depende da vontade do espectador em querer participar mais ou menos, e nós aceitamos e dialogamos e ajustamos a esta vontade do espectador em querer, no fundo, estar mais ou menos connosco, dentro dos limites do que é o desenho, não é? Da performance. Gostava muito que viessem ter connosco, e esse ter connosco aqui, como falámos há pouco, é um bocadinho mais abrangente do que se calhar o habitual da maioria dos espetáculos que estão no Teatro Viriato nesta temporada, não é? E, portanto, eu acho que é uma proposta que neste momento é relevante
face ao contexto atual. Acho que é uma proposta em que o espectador também se vai poder divertir, portanto, apesar de ser se calhar mais participativa, acho que se calhar das questões que surge muitas vezes é o espectador ficar algo intimidado, não é? Porque é diferente, não é? Porque é diferente. E eu acho que aqui o ser diferente é positivo, é uma experiência também um bocadinho, neste caso, volto a repetir, diferente se calhar da maioria que o espectador tem nos outros espetáculos, e portanto eu acho que face ao tema e face a essa proposta e face um bocadinho a estas premissas mais participativas, eu gostava de ver não só os espectadores habituais do Teatro Viriato, mas até olhar para esta proposta como uma possibilidade de outros espectadores que se calhar às vezes podem afirmar que o teatro é cansativo, são sempre as mesmas coisas, é fazer teatro de repertório, tem aqui uma oportunidade para se calhar ter uma experiência que possa ser mais satisfatória também do ponto de vista da fruição de um objeto performativo, e portanto estão todos e todas convidadas para juntarem-se a nós vamos chamar, numa semana mais ou menos de performance do How to Become em Viseu.